Bom dia, crianças! Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão sobre as plantas. Nós vamos falar primeiro da diversidade de plantas. Nós temos aqui 3 tipos de planta: planta terrestre, planta aquática e planta aérea. Um exemplo de planta terrestre eu tenho é o coqueiro. Ele é plantado no solo. Nós temos aqui a planta aquática, que ela fica na água. Outro exemplo aqui nós temos é da Vitória Regia, uma planta aquática. E nós temos aqui uma planta aérea. Professor, o que é planta aérea? É aquela planta que ela fica em cima do galho de outra planta. Ela não voa, ela fica ali em cima, tirando os nutrientes, tudo que ela precisa da outra planta. Nós temos aqui, ó, a bromélia. É um tipo de planta aérea. As plantas e os seres vivos. Os seres vivos, eles precisam de se alimentar. E o único ser vivo que produz o seu próprio alimento é a planta. O ser humano e os animais, eles usam as plantas como alimento. Aí nós temos aqui, ó, um pé de laranja. E nós vamos ver qual a utilidade das plantas para os seres vivos. Os seres vivos, eles utilizam as plantas para moradias. Como, professora? Ele retira o caule e as folhas, como nós temos lá na nossa leitura que fala dos ribeirinhos, que eles utilizam as folhas dos coqueiros, das palmeiras, para tampar o seu habitat, a sua casa. Nós temos também pessoas que utilizam plantas como o algodão, que eles transformam em linha, que depois vão para a fábrica, onde é transformado em tecido, e aí vai fazer as nossas roupas, como a blusa da tia Cecília aqui, que é feito de algodão. Nós temos também os móveis. Que tipo de móveis? Cadeira, mesa, armário, guarda-roupas, que retiram-se o tronco da árvore, transforma em madeira, e aí a fábrica vai e faz os móveis. Nós temos também, utilizamos a planta para fazer remédio. O ser humano retira da natureza alguns tipos de plantas, transformam essas plantas em remédios que são vendidos na farmácia e nós usamos para resolver alguns problemas de saúde. Nós temos um exemplo aqui que todo ser humano usa a planta para quê? Para alimentação. Nós nos alimentamos da raiz, do caule, da folha, dos frutos das árvores. Nós temos uma atividade muito usada, que é o extrativismo. O que é o extrativismo? É quando você retira da natureza algum produto que você vai usar, tanto na alimentação, como na moradia, como para remédio, como para as roupas. Um exemplo de extrativismo vegetal que nós temos, que todo mundo gosta, é o açaí. As pessoas vão lá na floresta, retira o fruto do açaí, transforma em polpa e depois vende e a gente saboreia o nosso açaí. É um tipo de extrativismo vegetal. O ser humano também, ele com a sua inteligência, eles também cultivam, faz o cultivo de plantas. Esse cultivo pode ser plantações,
grandes de arroz, de feijão, de café, de milho, que depois são colhidos, vendidos para a indústria, repassado para o comércio e vendido para nós. E nós nos alimentamos. Temos o pomar, que é outro tipo de cultivo, no qual nós temos os frutos, as frutas. Nós temos também a horta. O que é a horta? É um espaço pequeno, menor do que a plantação, menor do que os pomares, onde nós plantamos alface, cebola, cebolinha, salsa, que utilizamos também para nossa alimentação. Nós vamos continuar com a nossa aula falando sobre as partes das plantas. As plantas, elas são divididas em raiz, caule, flor, folha e fruto. A função da raiz é auxiliar a planta, absorvendo a água, os nutrientes que vão ser armazenados aqui, formando a substância. Nós temos o caule. Qual a função do caule? O caule tem a função de sustentar ou segurar a árvore, o todo da árvore. Ele tem a função de levar os nutrientes retirados pelas raízes para todas as partes das plantas. Então, ele tem a função de transportar o alimento para outras partes das plantas. Nós temos a flor. A flor, ela é essencial. Ela é necessária para a reprodução de outra planta, tá? Nós temos a folha. A folha é a parte onde ocorre a fotossíntese e a transpiração e a respiração da planta. Próxima aula nós vamos falar sobre fotossíntese e a professora vai explicar sobre isso. Nós temos o fruto. O que é o fruto? O fruto, ele tem a função de proteger a semente, que depois ela vai se formar em outra planta. Pessoal, vocês estão vendo essa malinha? Olha o que a tia Cecília trouxe para vocês. As partes das plantas. Nós temos aqui, ó, a raiz. Nós temos um caule, a batata. Nós temos as folhas, o alface. Nós temos flor. E nós temos um fruto. Esses aqui são as partes de uma planta: raiz, caule, folha, flor e fruto. Continuando com a nossa malinha, olha o que eu trouxe de surpresa para vocês. E para que nós possamos aprender. Frutos diferentes. Nós temos um abacate. Nós temos um maracujá. Nós temos uma pera. E nós temos o tomate. Professora, tomate é um fruto? Tomate, sim, é um fruto. E esses frutos, dentro dele nós temos o quê? Sementes, que vai dar origem a outra plantinha. E cada fruto tem uma variedade de sementes. O abacate, ele tem somente uma semente. E agora, nós temos aqui, ó, a pera. Só uma semente? Não. Nós temos aqui, ó, tá vendo aqui dentro a sementinha? Tem poucas sementes. Já o nosso querido maracujá, nós temos várias sementes. Então, nós temos frutos com
uma, mais de uma e muitas sementes. E não podemos esquecer que o tomate é um fruto. Pois é, criança, a nossa aula terminou e semana que vem teremos mais outra aula criativa para vocês. Muito obrigada, beijinhos para vocês.